Olá, seja muito bem-vindo ao módulo Eletricidade. Meu nome é Jefferson Aparecido Dias e serei o seu docente nesta videoaula. Hoje veremos sobre o campo elétrico. Então temos a seguinte ementa: o que é campo elétrico, como funciona, definição de campo elétrico, relação entre campo elétrico e força elétrica e exemplos. O campo elétrico é uma propriedade intrínseca das cargas elétricas que mede a quantidade de ação ou a quantidade de influência que uma carga tem sobre um determinado meio. Esse campo elétrico mede o quanto que uma carga pode atrair ou repelir outra carga de acordo com o sinal dela. O campo elétrico é uma grandeza física vetorial, ou seja, ela é definida totalmente pelo seu módulo, direção e sentido. Além disso, em volta da carga, cada ponto do espaço tem um vetor de campo elétrico, um sentido de campo elétrico e uma direção de campo elétrico. Portanto, em volta de uma carga, nós temos infinitos campos elétricos. Essa propriedade do campo elétrico é diretamente proporcional ao valor da carga, ou seja, quanto maior a carga, maior será o campo elétrico em volta dela. Além disso, o campo elétrico é inversamente proporcional à distância do ponto até a carga, ou seja, quanto maior for a distância, menor será o campo elétrico. Só que ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, se você dobrar a distância, o campo elétrico deverá diminuir, cair 4 vezes. Se você triplicar a distância, o campo elétrico deverá diminuir ou cair 9 vezes. Se você quadruplicar a distância, o campo elétrico deverá cair ou diminuir 16 vezes, e assim sucessivamente. Resumindo, o campo elétrico é a influência que as cargas têm nos arredores. Quando você coloca uma carga elétrica que tem grande campo elétrico, ela vai atrair uma carga com uma grande força. Mas como funciona o sentido do campo elétrico? Se a carga for negativa, o campo elétrico vai estar sempre na direção radial e apontando para dentro da carga, como mostra a imagem abaixo. Se a carga elétrica for positiva, o campo elétrico vai estar sempre na direção radial e apontando para fora da carga, como mostra a imagem abaixo. Caso haja mais de uma carga, o campo elétrico sai das cargas positivas e entra nas cargas negativas, ou seja, se forem opostas, como mostra a imagem abaixo. Se as cargas forem ambas positivas, esses vetores se repelem, ou seja, não sai do positivo para o negativo. Já que ambas são positivas, elas se repelem. O mesmo ocorre com ambas as cargas negativas. Então, irão se repelir. Como havia dito, existem infinitos pontos do espaço em torno das cargas. Por isso, não tem como a gente desenhar todos os campos elétricos. Então, a gente pega a tangente dos campos elétricos para desenhar o que a gente chama de linhas de força. As linhas de força servem para a gente saber como é o formato do campo elétrico das cargas. Então, quando a gente pega a tangente dos infinitos campos elétricos, nós formamos as linhas de força. Qual é a definição, portanto, de campo elétrico? Então, E é igual a K0 vezes Q maiúsculo dividido por D ao quadrado, onde o E é o campo elétrico. O K0 é a constante eletrostática do vácuo, que tem o seu número de 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. O Q maiúsculo é o módulo da carga geradora do campo elétrico. Sua unidade de medida é em Coulomb. O D é igual à distância do ponto à carga. Sua unidade de medida é em metros. Vale lembrar que a unidade de medida do campo elétrico é em newtons.
Qual é a relação entre campo elétrico produzido por uma carga e a força elétrica? Veja bem, quando você tem uma carga gerando campo elétrico e você coloca outra carga próximo, essa carga é chamada de carga de prova, ou seja, ela vai sofrer uma ação chamada de força elétrica, e existe uma relação entre essas duas coisas. Então, o FEL é igual a K0 vezes Q maiúsculo vezes Q minúsculo, tudo isso dividido por D ao quadrado. Mas vale lembrar que o que se encontra em vermelho na fórmula é a definição justamente de campo elétrico. Então, podemos definir que força elétrica é igual a Q minúsculo vezes campo elétrico. Ou seja, o FEL é igual à força elétrica, o K0 é a constante eletrostática do vácuo, com seu valor de 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. O Q maiúsculo é o módulo da carga geradora do campo elétrico, ou seja, carga 1. Sua unidade de medida é em Coulomb. O Q minúsculo é o módulo da carga geradora do campo elétrico da carga 2, ou da segunda carga. E sua unidade de medida também é em Coulomb. O D é a distância do ponto à carga, com a sua unidade de medida em metro. E o E é o campo elétrico. Tá ok? Vale lembrar que, apesar da distância do ponto à carga ser em metro, na fórmula ela vai ser sempre ao quadrado, tá bom? Vale lembrar que, de acordo com a terceira lei de Newton, ou seja, a lei da ação e reação, a força que você faz em um corpo, você recebe dele de volta, porém com sentido contrário. Então, a força que é produzida por uma carga é a mesma recebida pela outra carga, independente do valor das cargas de cada uma. Vamos ver um exemplo. Sobre uma carga elétrica de 2 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb, colocada em certo ponto do espaço, age uma força de intensidade de 0,80 newton. Despreze as ações gravitacionais. A intensidade do campo elétrico é, letra A, 1,6 vezes 10 a menos 6 newton por Coulomb. Letra B, 1,3 vezes 10 a menos 5 newton por Coulomb. Letra C, 2,0 vezes 10 a terceira newton por Coulomb. Letra D, 1,6 vezes 10 a quinta newton por Coulomb. Letra E, 4,0 vezes 10 a quinta newton por Coulomb. Sabemos que a força elétrica é igual à carga vezes o campo elétrico. Substituindo os valores, teremos que a força elétrica, então, a gente viu lá que é 0,80 newtons. A carga é de 2,0 vezes 10 elevado a menos 6 vezes o campo elétrico. Portanto, se eu pegar essa carga e passo por outro lado do sinal de igualdade, essa carga que está multiplicando, ela passa dividindo. Então, vai ficar a força elétrica dividido pela carga vai ser igual ao campo elétrico. Então, 0,80 dividido por 2, ou seja, eu divido apenas os números naturais aí. Então, 0,80 dividido por 2 vai ser 0,40. Como o 0,80 não tem nenhuma exponenciação, subentende-se que ele é vezes 10 elevado a zero. Todo número elevado a zero é igual a 1. Então, eu escrevo em exponenciação, ou seja, vezes 10 elevado a zero, menos o menos 6 do 2,0. A gente sabe que menos com menos vai dar mais. Então, a gente tem que E, ou seja, o campo elétrico, é igual a 0,40 vezes 10 elevado a sexta newton por Coulomb. Mas, observando as respostas, nós não temos esse valor. Então, a gente simplesmente anda uma casa aí com o valor do campo elétrico, ou seja, e reduz uma casa da exponenciação. Então, vai ficar que o E é igual a 4,0
vezes 10 elevado a 5 Newton por Coulomb. Então, nós temos aí que a resposta será a letra E. Ok? Vamos a mais um exemplo? Utilize C para certo ou E para errado, em um ponto do espaço. Primeiro, uma carga elétrica não sofrerá ação da força elétrica se o campo nesse local for nulo. Segundo, pode existir campo elétrico sem que exista força elétrica. Terceiro, sempre que houver uma carga elétrica, esta sofrerá a ação da força elétrica. Então, nós temos as alternativas A, todas elas correta ou certo. Letra B, a primeira certa e a segunda e terceira erradas. Letra C, a primeira certa, a primeira errada, a segunda certa e a terceira errada. Letra D, as duas primeiras certas e a terceira errada. Ou letra E, as três erradas. Então, vamos analisar apenas a primeira. Uma carga elétrica não sofrerá a ação da força elétrica se o campo nesse local for nulo. Sabemos que, por definição, a força elétrica é igual à carga vezes o campo elétrico, correto? Então, se eu pegar e colocar que o campo elétrico é igual a zero, nós teremos que a carga vezes qualquer coisa zero vai ser igual a zero, ou seja, a força elétrica será zero. Portanto, a primeira alternativa está correta. Então, uma carga elétrica não sofrerá a ação da força elétrica se o campo nesse local for nulo. Ok? Vamos analisar a segunda. Pode existir o campo elétrico sem que exista força elétrica. Sabemos que, se eu tiver apenas uma carga no espaço, não tem força elétrica. Só vai existir força elétrica se eu tiver pelo menos duas cargas no espaço. Portanto, a segunda alternativa está correta. Então, pode existir campo elétrico sem que exista força elétrica. Porque para existir a força elétrica, é necessário ter a presença de uma outra carga no mesmo espaço. Analisando a terceira. Sempre que houver uma carga elétrica, esta sofrerá a ação da força elétrica. Bom, isso está dizendo justamente o contrário da alternativa anterior. Ou seja, se você tiver uma única carga sozinha no espaço, ela apresenta campo elétrico. Se você colocar uma outra carga, que a gente chama de carga de prova, próximo a ela, vai surgir uma força entre elas. Portanto, a terceira alternativa está errada. Sendo assim, nós temos que a alternativa correta será a letra D, onde as duas primeiras estão certas e a terceira está errada. Ok? Sendo assim, muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.